Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 109º dia, trago para leitura e estudos bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulos 31 e capítulo 32, livro de Jó, capítulo 23, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar a semente, esta que está sendo semeada, por exemplo, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado e incentivar os nossos irmãos e irmãs a estudarem a Bíblia, a orar, a meditar, a compartilhar o Evangelho. Neste momento, peço, diante do Senhor Jesus, que você, junto comigo, repita essas palavras, que vão direto ao coração do Senhor. Pai, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulos 31 e capítulo 32. Josué, sucessor de Moisés. Moisés foi e falou estas palavras a todo o Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará adiante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. A leitura da lei. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam
aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, e para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. A futura rebeldia de Israel. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: Não é verdade que estes males nos alcançaram, porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será a minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu estarei com você. O livro da lei é posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que depois da minha morte, vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira com as obras das suas mãos. O Cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus.
Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo, é insensato? Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios. Então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra.
As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Moisés vê a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 31, exposição bíblica dos versículos 1 a 8 e versículo 23. Moisés foi um servo fiel ao conduzir o povo, entregar-lhe a lei de Deus e formar uma nação, mas Josué foi o homem que Deus escolheu para liderar Israel na conquista da terra de Canaã. A expressão "já não sou capaz de liderá-los", literalmente sair e entrar, conforme versículo 2, descreve as atividades de um líder servindo ao povo, conforme Números 27, versículos 15 a 17, e Josué 14, versículo 11. E Josué agora seria esse líder. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. Assim como fez Moisés com Josué, Cristo com os seus apóstolos e Paulo com Timóteo e Tito. A geração mais velha deve preparar sucessores para ocupar o seu lugar. Conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O Senhor nos deu os requisitos para os líderes da igreja. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. E devemos nos dedicar no sentido de instruir e preparar pessoas qualificadas para os cargos de liderança.
A ausência de líderes talentosos e qualificados às vezes é prova do juízo de Deus sobre o seu povo, conforme Isaías 3, versículos 1 a 4, versículo 12, capítulo 57, versículo 1. A situação é diferente hoje, mas os antigos israelitas teriam sido humilhados se os jovens e as mulheres estivessem trabalhando em posição de liderança. Eram os anciãos que tinham sabedoria e experiência para conduzir o povo. E eu finalizo a compreensão do capítulo 31 do livro de Deuteronômio com a exposição bíblica dos versículos 9 a 13 e 24 a 29. Durante o seu longo ministério, Moisés manteve um registro do que Deus tinha feito e dito, conforme Êxodo 17, versículo 14, capítulo 24, versículos 4 a 8, capítulo 34, versículo 27, Números 33, versículo 2, Deuteronômio 28, versículo 58 e capítulo 29, versículos 20 e 27. E deixou esse registro com os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Todo ano sabático, na festa das cabanas, a lei deveria ser lida e exposta publicamente a cada homem, mulher e criança, fossem israelitas ou estrangeiros, para que eles pudessem ouvir, temer e obedecer. Conforme Neemias capítulo 8. Era especialmente importante que as crianças ouvissem a palavra, Deuteronômio 31, versículo 13, para que pudessem aprendê-la cedo e desfrutar de uma vida longa na terra prometida. Há uma lição importante aqui para a igreja atual, pois Deus deu ao seu povo a verdade de sua palavra e temos de protegê-la, obedecer a ela e passá-la à próxima geração. Conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, versículos 18 a 19. Capítulo 6, versículo 20. E 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 a 14, capítulo 2, versículo 2. As igrejas de Jesus Cristo está sempre a uma geração de ser extinta. Por isso, é importante que cada cristão examine as Escrituras, receba a verdade, pratique-as e passe-a aos outros. Compreendendo o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, o Senhor instruiu Moisés e Josué a escreverem uma canção que ele lhes daria, um cântico que o povo pudesse facilmente aprender e lembrar. Versículo 44. Essa canção advertiria a nova geração e as gerações futuras contra os perigos da idolatria e as trágicas consequências da apostasia. Ela também iria lembrá-las da bondade e da misericórdia do Senhor. A canção tem 4 divisões principais. O caráter de Deus, versículos 1 a 4. A bondade do Senhor para com seu povo, versículos 5 a 14. A fidelidade de Deus ao castigar seu povo, versículos 15 a 25. E a vingança de Deus contra seus adversários, versículos 26 a 43. A canção remonta ao relacionamento do Senhor com Israel e é uma revisão concisa da história da nação, desde a sua permanência no deserto aos juízos do fim dos tempos. Eram tanto aspectos históricos como também proféticos. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Foi Moisés quem recitou as palavras, embora Josué estivesse com ele. Versículos 44 e 45. E começou a canção com 2 imagens interessantes, um tribunal, versículo 1, e uma chuva, versículo 2. Descobrir o caráter de Deus deveria ser nossa maior preocupação na escola da vida, e nesse aspecto Moisés foi um excelente aluno. Conforme Êxodo 33, versículo 12, capítulo 34, versículo 9 e Salmo 90. Para o judeu, o nome de Deus era o Senhor, o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Conforme Êxodo 3, versículos 13 a 15. Moisés não anunciou o próprio nome, pois era um homem humilde. Números 12, versículo 3. O seu desejo era honrar o nome do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 5 a 14. Diante de um Deus grande como esse, era de se esperar que Israel exaltasse e considerasse um grande privilégio poder conhecê-lo e servir-lhe, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, os israelitas recorreram aos ídolos, corromperam-se e mancharam seu nome e posição.
Mais uma vez Moisés pediu ao povo que se lembrasse do que Deus havia feito por ele nos dias do passado. Os mais jovens poderiam perguntar aos mais velhos aquilo que eles se lembravam, porque cabe aos cristãos mais velhos ensinar os mais jovens, conforme Salmos 78, versículos 5 a 8 e Tito 2, versículos 1 a 8. Exposição bíblica dos versículos 15 a 25. Moisés advertiu os israelitas dizendo que a prosperidade que não mereciam na terra iria tentá-los a se tornar orgulhosos e esquecer o Senhor. Capítulo 8. Então, ele teria de castigá-los. E foi exatamente isso que aconteceu. Historicamente, esta passagem se refere ao fato de Deus usar várias nações gentílicas para castigar Israel em sua terra, juízes, e, em seguida, a Babilônia para levá-los ao cativeiro. Mas, profeticamente, o trecho se refere ao chamado dos gentios por Deus à salvação depois que Israel se voltou contra a mensagem do Evangelho. Romanos 10 e também capítulo 11, versículos 11 e 12. Hoje Deus deseja usar a igreja para deixar Israel com ciúmes da bênção espiritual que temos e que os judeus já tiveram, conforme Romanos 9, versículos 1 a 5, capítulo 11, versículos 13 a 14. Exposição bíblica dos versículos 26 a 43. Em duas ocasiões anteriores, o Senhor ameaçou destruir o seu povo, e Moisés lembrou das promessas de sua aliança e do fato de que as nações gentílicas estavam observando. Conforme Êxodo 32, versículos 11 a 14 e Números 14, versículos 11 a 25. Deus não ignora as maldades dos inimigos de Israel e tem suas armas preparadas para poder defender seu povo, conforme Deuteronômio 32, versículos 34 e 35. Compreendendo o versículo 34, isto se refere à vingança do Senhor contra os inimigos de Israel e de Deus, algo que ele havia planejado fazia muito tempo. Aqui temos o Senhor como o guerreiro justo que derrotará os inimigos de Israel e, ao mesmo tempo, julgará, defenderá o seu povo e terá compaixão dele. Esta é uma mensagem de esperança para Israel, pois o castigo de Deus é o primeiro passo em direção à restauração de seu povo e à restituição das bênçãos que o povo perdeu quando recorreu aos ídolos. E eu finalizo a compreensão do capítulo 32 de Deuteronômio com a exposição bíblica dos versículos 45 a 47. A palavra de Deus é a vida do povo do Senhor, assim como Deus é a nossa vida. Capítulo 30, versículo 20. Pois a palavra nos comunica a verdade sobre Deus e as suas bênçãos generosas. Receber a palavra e obedecer a ela é compartilhar a vida de Deus. Estas instruções não são palavras inúteis, são a sua vida. Versículo 47. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, versículo 12. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 23. Resposta de Jó: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me chegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali o homem reto apresentaria a sua causa diante dele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei.
Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer, o Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 23, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Jó afirmou que Deus estava se escondendo dele. Esse foi mais um apelo para encontrar Deus no tribunal e ter um julgamento justo. Jó estava preparado para pleitear seu caso, apresentar seus argumentos e deixar que Deus desse o veredito. Jó estava confiante que, apesar do grande poder do Senhor como legislador, ele ganharia sua causa porque era um homem justo. E Deus, evidentemente, não podia condenar os retos de coração. Compreendendo o versículo 10, Deus sabia onde Jó estava, na fornalha, mas era uma fornalha acesa por determinações de Deus, não por causa do pecado de Jó. O Senhor usaria a aflição de Jó para purificá-lo e fazê-lo um homem melhor. Esta não é uma única resposta para a pergunta por que os justos sofrem, mas é uma das melhores e pode dar muito encorajamento a quem padece. As Escrituras muitas vezes usam a imagem de uma fornalha para descrever o ministério de purificação de Deus por meio do sofrimento. Deuteronômio 4, versículo 20, Salmos 66, versículo 10, Isaías 48, versículo 10, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Quando Deus põe seu povo na fornalha, ele fica de olhos no relógio e com a mão no termostato. Ele sabe por quanto tempo o fogo deverá arder e em qual intensidade. Podemos perguntar por que ele faz isso para começar, ou por que ele não diminui o calor ou mesmo apaga o fogo. Mas nossas perguntas são apenas provas de incredulidade. A resposta está neste versículo. O ouro não teme o fogo. A fornalha só pode deixar o ouro mais puro e mais brilhante. É importante notar que a vida de Jó agrada a Deus antes de ele ir para a fornalha. Jó 23, versículos 11 e 12. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Jó estava suspirando. Deus está me assustando, mas ele age sozinho e quem pode se opor a ele? Ele faz o que lhe agrada, conforme versículo 13. Jó não tinha outros deuses a quem pedir ajuda e não tinha como se opor a Deus ou fazê-lo mudar de ideia. O Senhor controla o universo por decreto, não por consenso ou voto democrático. Seus pensamentos e caminhos são muito superiores aos nossos, mas Ele sabe o que é melhor e devemos aceitar sua vontade e nos alegrar nela. Isaías 55, versículos 8 a 11. Aqueles que resistem à soberania de Deus ou a negam, roubam de si mesmo a paz e a coragem. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 23, com a exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Se a doutrina da sabedoria de Deus é como uma fonte de força, então, por que Jó ficou com tanto medo quando pensou nela? Porque Jó sofria muito e queria saber o que Deus Todo-Poderoso lhe enviaria em seguida. Talvez achemos que a submissão ao Senhor é fácil quando podemos ver seu rosto e ouvir sua voz em vez sua palavra. Mas quando, como Jó, estamos na escuridão e sentimos dor, podemos facilmente desmoronar e ficar assustados. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 13. Conselhos finais. Esta é a terceira vez que vou visitá-los. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida.
Já o disse anteriormente e digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais: se eu for outra vez, não os pouparei, visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco quando trata com vocês, pelo contrário, é poderoso entre vocês. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Saudações. Quanto ao mais, irmãos, adeus. Procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Compreendendo o livro de 2 de Coríntios, capítulo 13. Exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Os judaizantes que atuavam entre os cristãos coríntios acusaram Paulo de ser um homem fraco, conforme capítulo 10, versículo 7 a 11. O modo como eles viam o ministério era opressivo e autoritário, enquanto o apóstolo era manso e humilde, conforme capítulo 1, versículo 24. Naquele momento, Paulo assegurou-lhes que mostraria como poderia ser forte, caso isso fosse necessário para resolver os problemas. Não os pouparei, foi sua advertência, e ele usou uma palavra que significa poupar na batalha. Em suma, Paulo estava declarando guerra a quem se opusesse à autoridade da palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. O apóstolo disse aos coríntios que eles deveriam examinar o próprio coração para ver se haviam realmente nascido de novo e eram membros da família de Deus. Você tem o testemunho do Espírito Santo no coração? Conforme Romanos 8, versículo 9 e 16. Você ama seus irmãos em Cristo? Conforme 1 João capítulo 3, versículo 14. E pratica a justiça? Conforme 1 João capítulo 2, versículo 29 e capítulo 3, versículo 9. Você já venceu o mundo a fim de que possa viver uma vida de separação para Deus? Conforme 1 João capítulo 5, versículo 4. Estes são apenas alguns dos testes que podemos aplicar em nossa vida para termos certeza de que somos filhos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Sem dúvida, muitos dos problemas na igreja em Corinto foram causados por pessoas que professavam ser salvas, mas que nunca se arrependeram e confiaram em Jesus Cristo. Em nossas igrejas estão cheias dessas pessoas hoje. Compreendendo o versículo 8, o importante é a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus. Paulo não afirmou aqui que é impossível atacar ou inibir a verdade, pois essas coisas estavam acontecendo naquele momento na igreja de Corinto. O apóstolo estava afirmando que ele e seus companheiros queriam que a verdade acontecesse o que acontecesse, e que eles estavam decididos a promover a verdade e não obstruí-la. Exposição bíblica dos versículos 9 a 14. O desafio final de Paulo é que os coríntios se tornassem aperfeiçoados.
O termo faz parte de um grupo de palavras em grego que significa estar equipado, estar preparado. Com um termo médico significa fixar um osso quebrado, ajustar um membro torcido. Também pode ser interpretado como equipar um navio para uma viagem e equipar um exército para a batalha. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Paulo incentivou os santos a cultivarem graça, amor e paz, procurarem aperfeiçoar-se. É um mandamento que faz referência à oração de Paulo no versículo 9 e traz esta ideia: sejam restaurados e estejam preparados para a vida. Apesar de todos os pecados e problemas dos coríntios, Paulo disse que eles tinham todo o direito de se exortar mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. Era uma admoestação necessária, pois havia divisões e dissensões na igreja, conforme capítulo 12, versículo 20. Se os cristãos de Corinto praticassem o amor e procurassem ter um só pensamento, as guerras cessariam e eles desfrutariam da paz em sua comunhão. Isso não significa que todos vão estar de acordo com todas as coisas, mas que os cristãos concordam ou discordam em assuntos que não são essenciais. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 13. Eu trago o versículo 11 e a sua compreensão. É impossível termos equilíbrio no crescimento cristão e no ministério quando estamos isolados. Os cristãos pertencem uns aos outros e precisam uns dos outros. O bebê deve crescer em uma família amorosa para que, no futuro, seja uma pessoa normal e equilibrada. Hoje, a ênfase na experiência individual da fé, que estimula o cristão a viver fora de uma congregação local, é errada e muito perigosa. Somos ovelhas e devemos andar juntos. Afinal, somos membros do mesmo corpo e devemos ministrar uns aos outros. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.